Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Espero que sim, prontos. Vamos para mais uma aula de história, desta vez história geral. Como você está vendo aí no material, nós vamos falar da Europa no século XVII, particularmente da Inglaterra, as revoluções inglesas do século XVII, que marcaram o fim do absolutismo na Inglaterra e a implantação do sistema parlamentarista vigente até os dias atuais. Muito bem. Você que está chegando aqui, como sempre, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Faça isso agora, antes da aula começar. Você pode se inscrever aí embaixo no canal, ativar o sininho, já deixar um joinha que me ajuda bastante para indexar esse vídeo, tá bom? Além disso, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você poder clicar e acessar o PDF desta aula com todas as anotações. Além disso, você tem um outro link onde você pode clicar e acessar o grupo VIP de e-mails, que já vai receber esse material aqui. Além disso, você também tem o link para o grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp do Eduardo Baez, onde você pode participar, tirar dúvidas, mandar corrente não pode, tá? Mas participar e conversar comigo, eu tiro suas dúvidas, a gente conversa mais diretamente, tá bom? Não deixa de se inscrever também. As redes sociais estão disponíveis aí e vamos para a aula. Já se inscreveu? Já deu um joinha? Já fez a notificação? Perfeito. Vamos em frente. Europa no século XVII. Veja só, a Europa continental no século XVII vive o auge do absolutismo monárquico, tendo a França como sua principal representante. É o século de Luís XIV na França, o Estado sou eu, l'état c'est moi, o rei sol. Do outro lado do Canal da Mancha, as coisas não estão lá muito tranquilas para os reis absolutistas. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Acompanhe comigo, o desenrolar deste drama real que acontece na Inglaterra. Veja só, a Inglaterra no século XVII. Você tem aí duas imagens. O primeiro é James I e depois Charles I, os reis Stuarts absolutistas da primeira metade do século XIX. O que aconteceu aqui? A rainha Elizabeth I, dinastia Tudor, foi a última rainha desta dinastia. Ela morreu em 1603. Ela não tinha herdeiros, ela não se casou, não teve herdeiros, chamada na história de a Rainha Virgem. Elizabeth I, ao morrer sem deixar herdeiros, a coroa da Inglaterra passou para a parentada lá da Escócia, os escoceses católicos Stuarts. E aí nós temos um problema na Inglaterra nesse período, porque no início do século XVII, nós temos um rei absolutista de linhagem escocesa e católica, a nobreza feudal, que abraçou o anglicanismo, mas com uma forte tradição católica ainda. Lembre-se que o anglicanismo não é uma reforma religiosa por completo, é muito mais uma reforma política que aconteceu ali. E do outro lado, você tem a burguesia, influenciada pelas ideias de João Calvino. Você tem uma burguesia inglesa chamada de puritana, uma burguesia escocesa, os presbiterianos, e a nobreza mercantil. Nobreza essa que adquiriu hábitos e práticas burguesas também. Então nós temos dois grupos que, não apenas o que diz respeito à sua tendência econômico-política, também se degladiam no cenário religioso da Inglaterra. E isso não vai dar muito certo, como você vai ver daqui a pouco. Essa nobreza mercantil, ela é a chamada de gentry. Muitos deles, inclusive, você vai encontrar como nobres que compraram o título, eram antigos burgueses. Da palavra gentry deriva a palavra gentleman, cavalheiro, ok? Então essa nobreza mercantil é uma nobreza que adquiriu hábitos da burguesia e da prática burguesa. O que vem acontecendo aqui é o seguinte: desde o século XIII, remonta lá no absolutismo e formação da Inglaterra, nos vídeos anteriores você vai encontrar isso. Desde o século XIII, a Inglaterra, na sua estrutura política, era marcada pela manutenção, pelo desenvolvimento, pela continuidade de um negócio chamado Magna Carta. Assinada em 1215, a Magna Carta limitava os poderes do monarca,
impedindo que ele convocasse o exército ou aumentasse os impostos, melhor dizendo, sem a anuência da Câmara dos Lordes, que inicialmente era um proto-parlamento. Depois, com o passar do tempo, o parlamento assumiu esse papel de regulador do poder real também, a chamada Câmara dos Comuns. A dinastia Stuart não é inglesa, é escocesa, de tradição católica, como eu disse, não está dentro dessas características. Ela começa a não observar a Magna Carta e aumentar os impostos sem a anuência do parlamento. Além disso, tanto Jaime I quanto Carlos I passam a perseguir política e religiosamente os calvinistas, como você já sabe, puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia. Junto a tudo isso, a população camponesa vai viver momentos de sangrentos levantes. Ainda na dinastia Tudor, em 1549, você vai ter um levante camponês duramente reprimido. Posteriormente, em 1607 e 1631, já na dinastia Stuart, os camponeses se revoltam contra a interferência e o domínio do governo inglês, sobretudo da monarquia, sobre a realidade rural, principalmente com o cercamento dos campos, que levava a uma expropriação da terra e, consequentemente, expropriação de trabalho desses camponeses que passavam a vagar para as cidades no intenso êxodo rural. Êxodo rural esse do século XVII e também do século XVIII, que fornecerão a mão de obra para a Revolução Industrial, que acontecerá no século XVIII. Nós estamos no XVII, mas a mão de obra já começa a surgir aqui nesse deslocamento lá do campo para a cidade. No século XVII ainda, nós temos esse cenário de grande revolta social, então, acontecendo com disputas pelo poder. Antes da Guerra Civil explodir em 1641, uma parcela dos puritanos e presbiterianos migraram para a América e iniciaram um processo de colonização que se intensificou posteriormente na década de 50, mas lá por 1620, a primeira grande leva de puritanos e presbiterianos atravessaram o Atlântico em direção à América, já que a situação na Inglaterra não estava lá muito boa, como você está vendo. Em 1641, explode a Guerra Civil na Inglaterra. De um lado, você tem aí, são 8 anos de lutas, de guerras civis. Você tem essa Guerra Civil é chamada de Revolução Puritana, é a primeira das revoluções na Inglaterra no século XVII. E de um lado, você tem o exército do rei, liderado por Carlos I, o rei da Inglaterra, dinastia Stuart. E do outro lado, você vai ter a formação do exército do parlamento, chamado de cabeças redondas, por conta desse corte característico de cabelo que você está vendo na pintura, que é o retrato de Oliver Cromwell, o líder do movimento do parlamento, do exército do parlamento durante a Guerra Civil. Juntamente com Oliver Cromwell, juntou-se um nobre chamado Lord Fairfax, era o seu grande parceiro, mas o nome mesmo que vai liderar toda a resistência ao exército do rei, ao exército dos cavaleiros, será justamente Oliver Cromwell na liderança deste grupo. Juntamente com Oliver Cromwell, com o exército do parlamento, vai surgir um grupo de radicais, 2 grupos de radicais, que vão se unir ao parlamento e vão marcar fortemente este cenário de guerra. Os Levelers e os Diggers. Levelers, niveladores, Diggers, escavadores. Ambos eram radicais nas suas propostas. Os Levelers, eles buscavam principalmente a questão ligada à igualdade de direitos, e os Diggers já iam mais fundo, escavadores, olha que trocadilho interessante. Os Diggers, eles buscavam o sufrágio universal, a extensão do direito de voto a todos os súditos ingleses, incluso mulheres em alguns casos. Então, bem radicais para a época, esse pensamento desses 2 grupos. O Oliver Cromwell vai gostar desses caras. Por quê? Numa guerra civil, é legal você ter radical com você? Lógico que é, porque é o primeiro que vai na linha de frente. Entendeu? Então, num primeiro momento, para Cromwell, é muito interessante ter este grupo radical ao seu lado. Depois, ele vai vencer a guerra civil, a gente já vai ver isso, ele vai perseguir esses radicais. Mas primeiro ele os atrai como forma justamente de manter o controle sobre eles e tê-los como uma grande força militar no contexto da Guerra Civil. A revolta social, como eu já disse, você tem aí a Guerra Civil acontecendo
E os puritanos, liderados por Cromwell, querem o quê? A autonomia do parlamento e a supremacia do mesmo sobre o monarca, evitando o poder absolutista do mesmo. Interessante observar que justamente neste cenário, apesar de ser um movimento da burguesia, recebe um amplo apoio popular, justamente com a ideia de enfraquecer a nobreza e o próprio rei nesse sentido, né? Em 1649, Oliver Cromwell vence a Guerra Civil, leva Carlos I a julgamento no parlamento, onde ele é julgado traidor do povo da Inglaterra por ter se aliado a exércitos estrangeiros para combater os súditos ingleses durante a Guerra Civil e instala uma república puritana. Carlos I é o primeiro rei absolutista que foi preso, julgado, condenado e executado pelos seus súditos, pelos comuns. Você tem a pintura aqui acima de mim, que você está vendo aí no material, e aqui na tela também, que é o momento da execução de Carlos I. Eu quero dar uma dica para você. Procura um filme chamado Morte ao Rei. Morte ao Rei. É um filme que conta a história da Guerra Civil e conta a história também de Carlos I. Aliás, uma sequência interessante para você poder assistir a história da Inglaterra no final do século XVI e XVII, início do XVII, é você assistir a outra, que vai contar a história das Bolenas, depois do nascimento da Elizabeth I, o filme Elizabeth, a Era de Ouro, que conta o reinado todo dela, e depois Morte ao Rei, que é a sequência desses outros dois, é a sequência histórica correta. Então você tem a outra, Elizabeth, a Era de Ouro, e Morte ao Rei. Tudo bem? Carlos I é executado, fundada uma república puritana. Aqui você tem a pintura de Oliver Cromwell assumindo o poder, aquele sujeito de preto ali em cima, na indumentária característica dos puritanos, né? A indumentária, a vestimenta sóbria nesse sentido. Um curto período, né? Vai durar aí de 1649 a 1658, a República Puritana. Em 1658, Cromwell morre e assume o filho dele, o Richard Cromwell, que não tem o mesmo carisma nem a mesma autoridade que ele. Ele vai acabar sendo deposto e a monarquia vai voltar. É um período ditatorial, apesar do parlamento, funcionário do parlamento chancela todas as ações de Oliver Cromwell. Ele vai reprimir os radicais duramente, principalmente os Levelers e os Diggers, agora eles precisam ser contidos, e vai perseguir religiosamente os católicos, sobretudo na Irlanda. Questão do Ulster, né, a imposição do puritanismo, do protestantismo na Irlanda, que vai ser duramente, não apenas resistida pelos irlandeses, mas também reprimida pelos britânicos, o que levará a um constante sentimento de guerra civil ali que vai durar até o século XX. No início do século XX, inclusive, vai surgir na Irlanda, nessa região, o IRA, né, Irish Republic Army, ou o Exército Republicano Irlandês, que com ações terroristas vão tentar de todas as maneiras expulsar os britânicos da região. Ok? Muito bem. Por outro lado, a Inglaterra, nesse período, vai desenvolver sua indústria naval, lembrando que no governo da Elizabeth já havia atingido a sua supremacia com a vitória sobre a Espanha, em 1588, quando venceu a Invencível Armada, né? A contradição na expressão. Okay? Em 1651, Oliver Cromwell consolida o domínio britânico naval com os atos de navegação. Dentre outras características dos atos de navegação, você vai ter a regulamentação da colonização da América do Norte, a separação entre marinha mercante e marinha de guerra, mas principalmente a determinação de que todo e qualquer produto que venha a ser comercializado pela Inglaterra ou com a Inglaterra de um país estrangeiro só pode ser transportado para dentro e para fora da Inglaterra por navios britânicos. Vou repetir. Todo e qualquer produto que for comercializado pela Inglaterra ou com a Inglaterra, com países estrangeiros, só podem ser transportados para as Ilhas Britânicas por navios britânicos. A Holanda, que era a principal concorrente naval da Inglaterra nesse período,
vai se sentir extremamente lesada, porque ela vai fazer comércio com o mundo inteiro, menos com a Inglaterra, que era o principal ponto. Eu costumo dizer, inclusive, que esse ato de navegação aqui é o primeiro Brexit da Inglaterra, meu querido, minha querida. Em 1652 explode a guerra contra a Holanda, que vai durar até 1654. Olha que interessante isso. Na mesma época, lá no Nordeste, senhores de engenho lutavam contra os holandeses, exatamente no mesmo período. Sabe quem vai ajudar os senhores do Nordeste de Pernambuco contra os holandeses para expulsá-los? Os ingleses, que estão em guerra com os holandeses aqui, é a interligação das ações. Muito bem. Entre 1660, principalmente, até 1688, a Inglaterra voltou a ser uma monarquia de característica absolutista. Os reis, Jaime II, Carlos II, melhor dizendo, e Jaime II, seu sucessor, tentaram de todas as maneiras restaurar a monarquia absolutista. Abriu-se uma crise após a morte de Cromwell em 58, os Stuarts retomam o poder em 1660, tentando tomar o absolutismo, ou marcar o absolutismo, retomar o absolutismo de todas as formas, e conseguem dividir o parlamento entre dois grupos, os Whigs e os Tories. Os Whigs, favoráveis à autonomia do parlamento e aos limites do poder do rei, e os Tories, que eram favoráveis ao rei, favoráveis ao monarca Stuart. A bomba explodiu quando o sucessor de Carlos II, Jaime II, casou-se com uma católica. Isto levaria a um problema, porque caso eles tivessem um herdeiro, o herdeiro seria, por matrilinearidade, católico. O Jaime já era católico mesmo, já era ligado ao catolicismo. Isto levou, o casamento dele com uma católica, levou os Tories a retirarem o apoio que tinham ao rei, facilitando então com que o parlamento assumisse o protagonismo da situação e entregasse ou ofertasse o trono da Inglaterra a Guilherme de Orange, um holandês protestante também de linhagem real. Guilherme de Orange aceita, invade a Inglaterra sem muita resistência e expulsa, depõe, melhor dizendo, Jaime II, e esse episódio é chamado de a Revolução Gloriosa. Ali está o parlamento. Guilherme de Orange assina a Declaração de Direitos, Bill of Rights, em 1689, no qual ele determina nesta ação a soberania e a autonomia do parlamento britânico, que se torna então a chefia de governo e o poder legislativo ao mesmo tempo. Caberá ao rei a chefia de Estado e aconselhar o parlamento no seu governo. Desta maneira, o absolutismo ele é descartado definitivamente na Inglaterra e se implanta o parlamentarismo, no qual o modelo que até hoje se mantém, o rei reina, mas ele não governa. Mas não se iluda, o rei tem poder sim. O rei da Inglaterra, ele é o primeiro conselheiro do primeiro-ministro. Quando o primeiro-ministro assume, ele entrega o plano de governo para o rei, ou para a rainha no caso, e a rainha o convida a compor um ministério, a compor um governo, e passa então a, juntamente com ele, discutir os planos de governo que acontecerão ali. As decisões são do primeiro-ministro, mas o rei, a rainha participam do processo sim. Assista um outro filme, mais uma dica, chamado A Rainha, que conta a história do relacionamento de Elizabeth I e do primeiro-ministro Tony Blair, por ocasião da morte da princesa Diana. Ok? Revoluções inglesas no século XVII. Inglaterra no século XVII, estamos deixando para trás a Idade Moderna e caminhando a passos largos para a Idade Contemporânea. No nosso próximo vídeo, vamos falar de iluminismo. Vamos falar das transformações no pensamento e na cultura ocidental a partir do século XVIII. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e deixe um joinha que me ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.